Meus caros, as coisas tardam, mas aparecem. Neste país, pode-se dizer, vale mais tarde que nunca. Ainda não começou sequer a investigação promovida pelo governo e já se sabe que os erros no ataque ao fogo na Serra da Estrela foram mais do que muitos. É claro, quando recebermos o relatório das falhas, vamos perceber que o governo vai dizer que não houve falhas nenhumas. Entretanto, o Correio da Manhã, hoje mesmo, diz-nos em grandes parangonas que falhas e atrasos no fogo da Serra da Estrela, o desespero de um bombeiro prova os erros no combate às chamas. O comandante no terreno recusa responsabilidades perante a decisão do comandante distrital e o incêndio não foi parado em zona favorável. Tomem nota. É um artigo de João Carlos Rodrigues. Eu vou passar a ler apenas as partes principais. A resposta ao fogo que deflagrou na Serra da Estrela no dia 6 falhou logo no primeiro dia. Prova disso é o apelo desesperado de um dos comandantes no terreno ao comandante distrital, numa altura em que as chamas ainda estavam confinadas a uma encosta do lado da Covilhã do distrito de Castelo Branco, mas que, por falta de coordenação e por atraso no envio dos meios aéreos e terrestres, acabou por chegar ao Vale Glaciar da Guarda, portanto em Manteigas, onde ficou sem controle e consumiu mais de 20 mil hectares durante 10 dias. Eu repito, por falta de coordenação e atraso no envio dos meios aéreos, meus caros. Meios aéreos estes que nos custam centenas de milhões de euros por ano. Atraso no envio de meios aéreos. Vejam bem. Pagam-se os meios aéreos e depois não há coordenação nenhuma. É dinheiro deitado à rua. Adiante. Uma gravação das comunicações entre o comandante dos bombeiros de Manteigas e o comandante distrital de Castelo Branco revela que durante a manhã do dia 7 não houve combate com meios aéreos. Repito, na manhã do dia 7 não houve combate com meios aéreos. Fontes contactadas pelo Correio da Manhã garantem que essa demora impediu que o fogo fosse travado na zona de proteção primária, onde existe um estradão, e apenas mato rasteiro e entre os concelhos da Covilhã e de Manteigas, numa altura em que tinha a força diminuída após o combate feito durante a noite. Portanto, meus caros, tudo se perdeu. Só depois da hora de almoço foram acionados os meios aéreos, mas nessa altura já não puderam fazer um combate direto por falta de visibilidade da linha de fogo. Nem condições havia de segurança para operar. Portanto, perdeu-se uma manhã inteira a fazer-se não se sabe o quê. Quando finalmente chamaram os meios aéreos, já não havia sequer visibilidade da linha de fogo. Imaginem isto. Nesse mesmo domingo, no dia 7, o Comando Distrital de Castelo Branco admitia que o fogo tinha alastrado ao concelho de Manteigas, mas que o combate estava a ser condicionado pela falta de acessos. E logo, no dia 8, segunda-feira, o autarca de Manteigas questionava as decisões tomadas. Havia faixa primária e havia estradas de terra no limite dos dois concelhos. Este estradão e a faixa primária, já no concelho de Manteigas, que poderia e devia ter sido aproveitado para extinguir o fogo ainda no sábado, durante a madrugada, e depois domingo de manhã. Mas tal não aconteceu. E claro que a partir desse momento sabíamos que íamos ter um desastre em Manteigas e foi isso que se verificou. Criticou Flávio Massano. O fogo foi extinto no dia 15 apenas. Recordo que começou no dia 6, podia ter sido extinto logo no próprio dia 6 ou no dia 7, mas não chamaram os meios aéreos, não fizeram nada e deixaram o fogo alastrar para além dos limites em que podia ter sido contido imediatamente. E então, em vez de durar um dia ou dois, o fogo durou desde o dia 6 ao dia 15. No dia 11, o Ministério da Administração Interna admitiu, sem concretizar, falhas na Serra da Estrela.
foram identificadas situações que poderão necessitar de ajustamento e que estão já a ser objeto de avaliação. Mas não foi isso que disse a capitona. A senhora capitona, antiga capitona e atual secretária de Estado, veio dizer que até tivemos muita sorte porque os algoritmos dela indicavam que ainda podia arder mais 30% do que aquilo que ardeu. Tinha que ser presa, não é? Tinha que ser presa imediatamente. No final da conferência de imprensa, chegavam 2 polícias de cada lado, levavam-na logo diretamente para um cárcere. Mas não aconteceu. E estamos a falar do incêndio da Serra da Estrela, que foi o mais extenso desde Pedrógão Grande em 2017, meus caros. Já tinha, no dia 13 de agosto, já tinha consumido 17 mil hectares e a última contagem aponta para mais de 25 mil hectares. Em 13 de agosto dizia-se: o incêndio da Serra da Estrela é o mais extenso registado desde Pedrógão Grande em 2017. Segundo dados provisórios do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, depois de ter consumido uma área que poderá superar 17 mil, hoje sabe-se mais de 25 mil hectares de floresta, o incêndio que lavra desde 6 de agosto na Serra da Estrela é dado como dominado e passível de ser extinto dentro de 2 dias. Mas acontece que começou logo um outro incêndio no mesmo local. Desta vez não às 3h18 da madrugada, mas às 22h30, salvo erro. Segundo o ICNF, 46 mil hectares arderam nos incêndios de Pedrógão em 2017, ano que foram consumidos pelas chamas 540 mil hectares em todo o país. O incêndio que deflagrou na madrugada do dia 6 em Garrocho, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, estendeu-se ao distrito da Guarda, aos municípios de Manteigas, Gouveia, Guarda e Celurico da Beira e foi dado como extinto apenas às 23h36 de sexta-feira, segundo a Proteção Civil. Mas, entretanto, começou um outro incêndio e um terceiro que assolou Gouveia e um quarto até às portas de Ceia. Tudo isto depois deste artigo ter sido redigido. O fogo da Covilhã deve ser analisado por uma comissão independente, defende um investigador. A Associação Ambientalista Quercus pediu na sexta-feira uma avaliação independente ao incêndio, questionando qual foi a intervenção da AGIF, Agência para a Gestão Integrada dos Fogos, face a críticas à descoordenação de meios de combate ao fogo, que diz ter afetado habitats do Parque Natural e que terá impactos severos sobre a flora, fauna, território e populações. Também na sexta-feira, o primeiro-ministro António Costa defendeu que este incêndio deve ser estudado em pormenor para identificar o que poderia ter sido feito para evitar que o fogo ganhasse a escala que acabou por adquirir. No mesmo dia, o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, considerou este fogo uma tragédia do ponto de vista do ambiente, da biodiversidade, do património ambiental. E o Secretário de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas, João Paulo Catarino, aludiu ao prejuízo ambiental enorme que é preciso reabilitar rapidamente. Investigadores como Joaquim Santos Silva, da Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra, e de Miguel Almeida, da Universidade de Coimbra, defenderam igualmente que o incêndio deve ser analisado por uma estrutura idêntica à criada após os fogos de há 5 anos em Pedrógão Grande. Deixa-me rir antes que me esqueça. E na sequência dessas críticas de autarcas e de populares à forma como foi organizado o combate às chamas, o presidente da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, Luís Tadeu, defendeu na quinta-feira uma análise de todo o processo para se ter a certeza se foi o mais eficaz e adequado. Deixem-me cá rir outra vez. Em declarações à Lusa, o presidente da CIM-BSE assinalou haver coisas muito estranhas neste processo, referindo ter-se visto no terreno muitas vezes descoordenação completa, com os bombeiros parados à espera que lhe dessem ordens e o tempo a passar e o fogo a avançar. No mesmo dia, o Ministério da Administração Interna, MAI, admitiu que no combate ao incêndio na Serra da Estrela foram identificadas situações que, do ponto de vista operacional, poderiam necessitar de ajustamentos, pois a complexidade do incêndio desencadeou uma mobilização de meios excepcionais. Bom, tudo isto, meus caros,
toda esta parafernália, toda esta máquina imensa que nos custa centenas de milhões e que se chama Sistema de Ataque aos Incêndios, tudo isto falhou. Toda a gente percebeu que falhou e agora o governo, como sempre, vai nomear mais umas comissões para tomarem posse em outubro e começarem a investigar o que falhou. Conclusões essas que nunca viram a lume e, se vierem, vão dizer que se fez o possível e que o incêndio era de elevada complexidade e, por isso, são necessários alguns ajustamentos de futuro. Legitima-se assim todos os erros que se cometeram, toda a descoordenação brutal entre o cérebro, que é a Proteção Civil, e os bombeiros no terreno, sendo que a Proteção Civil não faz ideia nenhuma do que é este terreno aqui, mas mesmo assim comanda os bombeiros. Comanda quando calha, porque na maior parte das vezes nem sequer comanda. E os bombeiros ficam, como se pode ver agora, completamente descoordenados, descomandados, sem saber o que fazer, pois é óbvio que não podem tomar decisões sozinhos, sem ordem de cima, sem ordem da Proteção Civil, que nem quer mandar nem o sabe fazer. Ora, aí está o paradigma dos nossos incêndios. Um tipo sozinho lança fogo a uma mata. Por causa da inação da Proteção Civil, da descoordenação da Proteção Civil, digo mesmo da incompetência da mesma Proteção Civil, há um atraso monstruoso no combate a este incêndio, nem sequer os meios aéreos são pedidos, quando deviam ser, e nem sequer no dia seguinte. E, portanto, de um pequeno incêndio, passadas 24, 48 horas, ele transforma-se num grande incêndio, já praticamente incontrolável. E é isto que tem acontecido na Serra da Estrela. Mas mais, o mesmo incendiário, passado uns dias, volta a pôr o fogo no mesmo local, diferença de poucos metros. E os erros voltam a repetir-se no combate ao segundo incêndio do mesmo incendiário. E vem um terceiro incêndio, agora para os lados de Gouveia. E vem um quarto incêndio para os lados de Ceia, e este sim foi atacado prontamente e por isso não se deixou tomar proporções que o tornariam mais um incontrolável. Em 4 incêndios na Serra da Estrela, todos seguidos, apenas o último, o de Ceia e também o mais pequeno, foi bem atacado pelos bombeiros. Porque aí, penso que nem houve intervenção da Proteção Civil. Uma vez que foi aqui tão perto, os bombeiros ocorreram ao local, apagaram o incêndio e não se falou mais nisso. Não houve cá coordenações com Lisboa, nem de Carnaxide, nem de Braga, nem daquelas salas pejadas de computadores por todo o lado, onde se encontram apenas 3 indivíduos a trabalhar, como se viu ontem, com mais de 30 lugares estão 3 pessoas a trabalhar. É um maná para quem vendeu os computadores, para quem vendeu as redes, os sistemas informáticos, para quem aluga os aviões de combate aos incêndios, para a própria Proteção Civil, que mantém 30 mil boys nos seus jobs. É bom para toda a gente que os incêndios fiquem incontroláveis. Caso contrário, não haveria justificação para manter uma máquina destas que nos custa mais de 1.000 milhões de euros por ano. E apenas um incendiário incendeia a Serra da Estrela quase inteira. Outro incendeia Vila Real e todas aquelas redondezas, milhares de hectares. Outro incendeia Orém e também aqueles milhares de hectares. 3 desgraçados, 3 bandidos deitam fogo a Portugal. E permitem, reparem bem o que eu digo, permitem que sejam distribuídos por tanta gente e tantas empresas mais de 1.000 milhões de euros todos os anos. Pergunto, tem ou não tem que haver incêndios todos os anos? E a resposta é, claro que tem.